Vamos nessa. Agora vamos estudar um tema que cai demais em prova de concurso público, que é o próprio concurso entre os entes federativos. Apesar que muitos autores sustentam a inconstitucionalidade desse dispositivo legal do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça continua aplicando esse dispositivo e ele continua sendo cobrado em prova. A interpretação que o Superior Tribunal de Justiça faz dele, que é o quê? A preferência da União e suas autarquias em relação ao Estado e em relação ao município. Ou seja, segundo o CTN, né, sem sombra de dúvidas, desobedecendo o princípio federativo de que todos os entes federativos são independentes e autônomos nos termos da Constituição, ou seja, não há hierarquia entre eles, o CTN estabelece uma hierarquia, ou seja, um crédito tributário de imposto de renda tem preferência de um crédito tributário do ICMS. E um crédito tributário do ICMS tem preferência em relação ao crédito tributário do ISS. Então veja que os créditos tributários da União, dos tributos federais, têm preferência em relação aos créditos dos tributos estaduais e os créditos dos tributos estaduais têm preferência em relação aos créditos dos tributos municipais. Em outras palavras, o credor não tem condição de pagar, não tem bens suficientes para garantir o pagamento do ICMS e do IPVA e também bens suficientes para garantir o pagamento do ISS e da contribuição de iluminação pública, a CIP, também denominada de COSIP. Então veja, temos aí 2 tributos municipais e 2 tributos estaduais. Deve ser dada a preferência necessariamente à cobrança dos tributos estaduais. Por quê? Porque há uma hierarquia entre os créditos tributários de diferentes entes federativos. Em primeiro lugar, os créditos cobrados pela União e pelas suas autarquias. Em segundo lugar, os créditos de tributos cobrados pelo Estado e suas autarquias. E em terceiro lugar, os créditos, e por último, né, no fim da fila, os créditos de tributos cobrados pelos municípios e suas autarquias. Então veja que há uma preferência de crédito tributário, né, nessa ordem de recebimento, conforme o Código Tributário Nacional. Mas chama a sua atenção que esse dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo Supremo, está valendo, apesar das críticas ferrenhas da doutrina, no sentido que isso desobedece à ordem, né, federativa, desobedece o princípio federativo de Estado, de que não se estabelece e não se pode estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre União, Estados, DF e os municípios. Ok? Mas ela está valendo para concurso? Está. Está valendo porque o STJ continua aplicando e o Supremo não declarou inconstitucional esse dispositivo. Então vamos lá. Diz o artigo 187 do CTN, combinado, claro, tem que fazer uma combinação dele com o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, que traz as autarquias, Lei 6.830 de 80. Que o concurso de preferência de créditos tributários se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Primeiro lugar, União e suas autarquias. Segundo lugar, Estados, DF e territórios e suas autarquias conjuntamente e pró-rata. Veja que, no caso dos estados, DF, território não existe hoje, né? Na ordem jurídica nacional, não temos territórios. Tinha, por exemplo, Fernando de Noronha, era território, mas hoje não é mais, já foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então veja que, no caso do segundo ordem de preferência, quando há mais de um, é pró-rata. O que quer dizer pró-rata? Vai dividir proporcionalmente em relação ao valor que o devedor tem a pagar
e o valor que se deve a esses entes, ok? Claro que o DF está em segundo, porque o DF tem competência estadual e municipal. Em terceiro lugar também, e último lugar, né, medalha de bronze, os municípios e suas autarquias conjuntamente e também pro rata, quer dizer, se não tem bem para pagar a todos os municípios, vai ser pago a um município só? Não, vai ser dividido proporcionalmente, de acordo com o que se tem a pagar e o que se tem a receber. Beleza? Então veja a questão de concurso público aí de juiz federal. Determinada pessoa jurídica teve sua falência decretada em virtude do não cumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Nesse caso, vírgula, sendo credores às fazendas públicas federal e estadual, o crédito da União tem preferência sobre o estadual. Correta, alternativa, tem preferência. Você viu isso aí no artigo 187 do CTN. Ok? Então, continuando. Agora a interpretação do STJ sobre o assunto. O STJ compreende que no caso de coexistentes execuções fiscais em que haja mais de uma penhora sobre o mesmo bem, ou seja, há mais de uma penhora sobre o mesmo bem, né? Só tem um bem a pagar e há uma penhora aí. Os créditos tributários de uma autarquia federal terão preferência em relação aos da Fazenda Estadual. Isto é, a aplicação do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal. Aplicação do artigo 29 da Lei 6.830 de 80. Por isso que eu coloquei esse dispositivo, tem que fazer a interpretação em conjunto do 187 com o artigo 29. Por quê? Porque o CTN, o STJ, vem aplicando esse dispositivo. Isto é, uma autarquia federal, ela está no mesmo plano da União Federal. Ela tem preferência em relação a um crédito do Estado, de um tributo estadual. Então veja que o STJ compreende que a autarquia federal tem preferência em relação a créditos de tributos estaduais, aplicando o artigo 29 da Lei 6.830. No caso da União, existe preferência do crédito tributário desta em relação às suas autarquias. Isso é fundamental. Assim, o STJ pacificou o entendimento de que o crédito fiscal da União prefere de qualquer outra autarquia na presença de execução movida por ambas as partes, cuja penhora tenha recaído sobre o mesmo bem. Então veja comigo, pessoal, a União, como ente federativo, ela tem preferência em relação às suas autarquias. Vamos supor que há um crédito do INCRA, né, que é uma autarquia federal, ou há um crédito do Banco Central, que é uma autarquia federal, e um crédito da União. Né, um crédito da União. Vai ter preferência o crédito da União. Né? Vai ter preferência o crédito da União, segundo o STJ. Veja que a primeira seção do STJ também pacificou o entendimento que em execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual, a União e as autarquias federais podem suscitar a preferência de seus créditos tributários quando a penhora recair sobre o mesmo bem. Veja que aplicando aí também o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal. Nos demais casos, você sabe que a divisão é pró rata, quer dizer, a divisão proporcional ao crédito da pessoa jurídica. Veja, se há isso que o STJ pacificou na primeira sessão, se há uma discussão em relação a um bem de uma fazenda pública estadual e a União, né, não há aí uma divisão pró rata desse bem. O bem vai para a União, ou seja, não há divisão pró rata. A pró rata só é apenas no âmbito do segundo lugar, medalha de prata, os estados DF, territórios, né, aí dividem conjuntamente pró rata, e no âmbito do município, medalha de bronze, né, também eles podem dividir se sobrar alguma coisa pró rata proporcionalmente. Agora, no âmbito da União, né, a União prefere as autarquias e não há divisão pró rata. Então veja aí, questão cobrada no concurso de juiz federal. A União e o INSS ingressaram em juízo com a execução fiscal de seus créditos contra devedor comum, cuja penhora recaiu sobre o mesmo bem. Nessa situação, o crédito do INSS terá preferência no produto da venda judicial do bem, quando se tratar de crédito tributário oriundo de fato que a lei defina como crime.
Veja que aqui há uma particularidade. Veja, a União e a INSS cresceram em juízo com a execução fiscal de seus créditos contra devedor comum, cuja penhora recaiu sobre o mesmo bem. Nessa situação, o crédito do INSS, que é uma autarquia, terá preferência no produto da venda judicial do bem quando se tratar de crédito tributário oriundo de fato que a lei defina como crime falso. Você viu que o crédito da União tem preferência em relação aos créditos das suas autarquias. Então, falso por causa disso. Vejamos outra questão. Em concurso de credores fazendários, o direito à preferência independe de penhora sobre o bem de cujo fruto da arrematação se dá disputa. Falso também. Depende, sim. Você viu a jurisprudência aí do STJ. Então, falso. Ademais, é importante dizer que a preferência entre os entes públicos ocorre em razão de créditos de natureza tributária e não em razão de créditos de natureza civil. Então veja que há uma pegadinha em provas de direito tributário que bota um crédito de natureza civil e lhe pergunta, né, verifica se te colocando aí numa interdisciplinariedade, se lá vai ter preferência. Não, o crédito, a preferência é no crédito de natureza tributária, né, segundo essa interpretação. Então veja, a União foi vencedora em uma ação indenizatória por danos causados ao seu patrimônio por João e na execução da sentença penhorou um automóvel. 2 meses depois, o DF, né, que é um ente público, né, que está em segundo lugar, ali no artigo 187, propôs executivo fiscal contra João por créditos tributários de sua competência, vindo a ser penhorado o mesmo veículo. Nessa situação, o produto da venda judicial do automóvel deverá satisfazer o crédito da União, em primeiro lugar. Falso. Por que falso? Porque o crédito tributário ele tem preferência em relação ao crédito de natureza civil. Então, a preferência da União é apenas em relação a créditos tributários. Se ela tem um crédito de natureza civil, é claro que ela não vai receber, em primeiro lugar, em relação ao DF, que tem um crédito tributário. Porque primeiro você analisa a natureza do crédito. Se a natureza do crédito é tributária, a União tem preferência. Agora, se a União tem um crédito civil de ação indenizatória e o DF tem um crédito tributário, o DF recebe em primeiro lugar, por isso, falso item. Veja, pessoal, que estudamos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, é constitucional o artigo 187 do CTN e o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal. O Supremo ainda não declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos e o STJ vem corriqueiramente aplicando. Veja que na interpretação conjunta, em primeiro lugar, vem a União e suas autarquias, sendo que a interpretação do STJ é que a União prefere as suas autarquias. Então, naquela questão, você viu que o INSS não tem preferência em relação a um crédito da União. A União tem preferência em relação às suas autarquias. Em segundo lugar, vem o Estado, o Distrito Federal, os territórios, que hoje não existem, e eles recebem conjuntamente pro rata. Então, se sobrar de crédito de tributos federais, vamos para o segundo lugar na fila. Aí, nesse segundo lugar na fila, se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, vai ser dividido proporcionalmente. Sobrou dinheiro, não é, para pagar os créditos tributários municipais. Aí a mesma coisa. Em terceiro lugar, vem o município e suas autarquias e nessa divisão entre municípios e autarquias também há, se não há dinheiro para pagar todos, há uma divisão pro rata proporcional. Um abraço.